Olá a todos vocês que nos assistem em nossos canais no YouTube. Obrigado porque podemos ter esse tempo de compartilhar a palavra de Deus e espero que o Senhor possa estar falando ao seu coração através dessa mensagem. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, os versículos 1 a 10. Antes de mais nada, vamos ter uma palavra de oração. Deus, eu quero te louvar e quero te agradecer por esse tempo. Obrigado por essa oportunidade que temos de, através das redes sociais, transmitir a tua palavra, Deus. Fala aos corações. Esteja trabalhando em nossas vidas. Que o Senhor possa estar transmitindo a tua mensagem aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. 1 Pedro, capítulo 2, dos versículos 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Até aqui a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre crescimento espiritual. Crescimento espiritual. E esse é um tema mais do que necessário, é um tema vital para as nossas vidas. Porque o crescimento espiritual é e deve ser a marca de um cristão. O crescimento espiritual deve estar presente na nossa vida. Todo cristão precisa apresentar um crescimento espiritual. O apóstolo Paulo, lá em Efésios 4, nos diz que a fé e o conhecimento de Jesus nos levam à perfeita varonilidade, ao amadurecimento conforme a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Para que a gente não seja mais como crianças recém-nascidas, como crianças imaturas, para que a gente possa crescer cada vez mais e sejamos mais parecidos com Cristo. Essa é a vontade de Deus para todos nós, essa é a instrução de Paulo aos Efésios. Então, irmãos, assim como o nosso corpo, ele se desenvolve desde o nosso nascimento, a nossa vida espiritual também precisa passar por esse processo de crescimento, precisa se desenvolver. A partir do nosso novo nascimento em Cristo Jesus, nós matamos o velho homem e Cristo faz nascer esse novo homem. E esse novo homem precisa crescer. Nós não podemos permanecer para sempre como recém-nascidos, como um bebê, como uma criança. Nós precisamos amadurecer para que nós possamos experimentar o agir de Deus na nossa vida, o propósito que Deus tem para a nossa vida. Eu e você precisamos crescer. Irmãos, é interessante que há pessoas que já nasceram em Cristo, nasceram de novo, passaram por esse processo de conversão, quem sabe há mais de 20 anos, mas ainda são crianças espirituais, ainda estão precisando crescer, parece que são crianças desnutridas. Tem um monte de crente que está andando por aí, que está só curioso. Por quê? Porque eles não estão se desenvolvendo, eles não estão se alimentando, eles se mantêm de pé por causa da graça e misericórdia do Senhor, por causa do auxílio do Espírito Santo. Nós precisamos nos alimentar, você precisa se alimentar, você precisa buscar o seu sustento, e esse sustento vem do Senhor, vem do conhecimento do Senhor.
E é por isso que esse tema é tão importante, é por isso que não são poucas as vezes que eu já ministrei sobre esse tema, e é por isso que eu vou continuar falando, porque eu preciso crescer, você precisa crescer, todos nós precisamos crescer espiritualmente na nossa vida. Amém? E nesse primeiro capítulo, no capítulo que nós lemos, o capítulo 2, Pedro vai enfatizar a importância de se viver esse crescimento espiritual, de desenvolver esse crescimento espiritual na nossa vida. E através dessa passagem nós podemos aprender alguns passos necessários para o crescimento espiritual do cristão. E eu quero compartilhar esses passos com você através dessa mensagem. E o primeiro passo, irmãos, nós precisamos abandonar o pecado. Precisamos abandonar o pecado. Acompanhe comigo novamente o versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Irmãos, se eu e você quisermos ter um crescimento espiritual, nós precisamos romper com as práticas do pecado na nossa vida. É preciso haver essa ruptura, nós não podemos mais ter aquelas mesmas práticas que nós tínhamos no passado antes de conhecer a Cristo. No momento que nós temos esse compromisso com Cristo, no momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós precisamos viver uma nova vida. As coisas antigas se passaram e em Cristo tudo se fez novo. Agora é uma nova vida, são novos costumes, são novas práticas e o pecado precisa ser abandonado. Irmão, tem coisas na sua vida que você precisa abandonar, de uma vez por todas. Todos nós estamos no processo, todos nós estamos aprendendo de Cristo, estamos conhecendo de Cristo e vamos crescendo e nós precisamos romper com algumas coisas na nossa vida, precisamos abandonar. Tem coisas lá do velho homem que precisam ser postas de lado na nossa vida. Por quê? Porque elas estão impedindo o seu crescimento. Se de um lado a gente está nos alimentando espiritualmente, buscando a parte de Deus, do outro lado o pecado está sugando todas essas energias que nós recebemos. É como a mesma coisa que a gente querer encher um balde que está furado. A gente vai derramando, a gente vai colocando, mas nunca enche, porque tem um furo, tem um lugar que escapa. E muitas vezes o nosso crescimento ele é impedido por causa disso. Existem coisas na nossa vida que impedem o nosso crescimento, que nos puxam para baixo, que não deixam a gente amadurecer, não deixam a gente crescer, e é o pecado. Muitas vezes são práticas pecaminosas na nossa vida que têm impedido o nosso crescimento. Nós poderíamos citar aqui inúmeras práticas pecaminosas em nossa vida que impedem o nosso crescimento. Mas nós vamos nos deter no texto, e o texto nos fala de 5 práticas pecaminosas que nós precisamos evitar. A primeira delas é a maldade. E é interessante que ele fala, despojando-vos, portanto, de toda a maldade. A palavra toda, irmão, aqui deixa claro que não pode haver exceções. Não é algumas, é toda. Toda a prática, toda a maldade precisa ser deixada de lado. E a maldade não é compatível com a vida cristã, não combina, a gente precisa remover da nossa vida. A maldade, ela diz respeito a toda iniquidade daqueles que não têm Cristo. E a gente vai ver que esses demais pecados citados aqui no texto, eles são frutos, são a manifestação dessa maldade. Ele fala aqui para nós abandonarmos o dolo. O que é o dolo? O dolo é aquele espírito traiçoeiro, é aquela intenção que você tem de causar mal a alguma pessoa. A pessoa que quer usar meios questionáveis para poder obter vantagem, para poder se sobressair em alguma coisa. O dolo, ele finge a verdade para que alguma pessoa seja enganada. É o desejo de fazer o mal, ocultando isso através de palavras e gestos. Nós precisamos abandonar tudo isso, irmãos. Precisamos abandonar o dolo. Ah, pastor, mas eu não sou mal. Meu irmão, nós somos maus sim. Nós somos maus, nós temos a impureza, a maldade crescendo dentro de nós, a nossa natureza pecaminosa. Por isso que nós precisamos lutar todos os dias e por isso que nós precisamos abandonar a maldade, abandonar o dolo. Ele fala de hipocrisias e invejas. O hipócrita, irmãos, é alguém que sempre está escondendo os seus verdadeiros motivos. É o famoso duas caras, aquele que finge alguma coisa, ele coloca uma máscara e veste um capuz para esconder a sua verdadeira identidade. Então, irmãos,
As redes sociais, muitas vezes, elas revelam muitas pessoas que são hipócritas, porque lá elas colocam uma coisa que muitas vezes elas não estão vivendo. Às vezes a pessoa finge uma alegria, a pessoa finge uma vida que não tem nada a ver com aquilo que realmente tem vivido. É hipocrisia. E existem muitas tentações que nos levam à hipocrisia. A busca por reconhecimento, o status, a busca por aceitação. As pessoas fazem coisas para Deus, mas na verdade elas estão apenas atrás do seu próprio interesse. Não fazem as coisas de coração. Tem pessoas que alimentam secretamente um pensamento pecaminoso, mas por fora elas preservam essa aparência de devoção e santidade. Então nós precisamos ter cuidado nessa área. O próprio Jesus fez o alerta em Lucas 12:1. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não sejamos hipócritas, irmãos. Precisamos abandonar isso. Invejas. A inveja, irmãos, ela descreve esse sentimento mesquinho que muitas pessoas têm de querer ocupar o lugar do outro. Até os discípulos enfrentaram essa disputa quando Tiago e João chegam lá para Jesus e falam: tem como nós sentar um ao seu lado, outro ao seu lado? Eles estavam disputando o lugar no reino de Deus. Eles também disputaram o lugar na mesa da ceia, querendo ver quem sentava mais próximo de Jesus. Irmãos, a inveja, ela causa muitos danos. Enquanto a gente deixar o nosso ego falar mais alto e permanecer ativo em nosso coração, vai haver inveja. Nós vamos querer ter o que o outro tem, nós vamos querer ocupar o lugar que o outro ocupa. Uma pessoa invejosa, ela é dominada pela ingratidão, porque a pessoa invejosa nunca nada está bom. Nunca as coisas são boas o suficiente, nada está bom o suficiente. E notem, irmãos, que são pecados que aparentemente nós declaramos de pé junto. Não, eu não sou hipócrita, eu não sou invejoso. Mas se a gente parar para analisar bem profundamente a nossa vida e as nossas atitudes, nós vamos ver que há sementes de hipocrisia e há semente de inveja dentro das nossas ações. Por isso que nós precisamos abandonar, por isso que nós precisamos lançar fora tudo isso, porque ele está atrapalhando o nosso crescimento, está atrapalhando o teu crescimento espiritual. Se eu tocasse como ele, se eu pudesse fazer como ele faz, se eu pudesse estar lá na frente também, se eu ganhasse aquilo que ele ganha. Irmãos, para de olhar para o outro, para de focar no outro, comece a olhar para Jesus. Nós não podemos focar nossa vida baseado no que as outras pessoas têm, no que as outras pessoas fazem ou deixam de fazer. O nosso padrão é Jesus Cristo, o nosso modelo é Jesus Cristo. É Ele que deve guiar as nossas vidas, é Ele que deve ser o padrão para as nossas vidas. Abandone a inveja. E ele fala também de maledicências. Irmãos, maledicências é falar mal do outro. E aqui o calo aperta. Irmãos, normalmente esse pecado também é fruto da inveja. É o falatório maldoso, é a respeito da vida alheia e normalmente a pessoa em questão não se encontra no lugar para poder se defender. É a fofoca. As pessoas muitas vezes usam a língua para atormentar e para machucar o próximo sem esse poder se defender. Contaminam outros com as suas palavras a respeito do próximo. Irmãos, quem nunca falou mal de outra pessoa, pode tirar a primeira pedra. Não tem, irmãos. Algum momento da sua vida, pelo menos uma vez, você falou mal de alguém. Irmãos, quantas são as vezes que às vezes nós nos reunimos em um grupo, ali, pessoas conversando, e do nada nós começamos a falar de uma pessoa e começamos a mencionar, e sem mais nem menos nós já estamos apontando defeitos, estamos criticando, e a pessoa não pode nem estar ali para poder se defender. Isso é maledicência, isso é falar mal do outro, é difamar a outra pessoa. Irmãos, nós temos que abandonar isso. Nós temos que abandonar a maledicência da nossa vida. E o que é interessante aqui, irmãos, é que Pedro não está falando para nós lutarmos contra isso. Não, ele está falando para nós nos livrarmos de tudo isso. Não é para você tentar lutar contra esses pecados, é para você abandonar, se despojar, lançar fora, jogar fora, se desfazer de tudo isso. Precisamos nos livrar dessas práticas pecaminosas para que nós possamos crescer espiritualmente. Um segundo passo, irmãos, é que nós precisamos cuidar da nossa dieta espiritual. Nós precisamos cuidar da nossa dieta espiritual. Acompanhe comigo os versículos 2 e 3.
desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Irmãos, nós falamos primeiramente do que nós devemos abandonar, e agora nós vamos falar daquilo que a gente deve desejar e buscar na nossa vida. Eu vou crescer espiritualmente através daquilo que eu abandono, daquilo que eu evito, mas principalmente eu vou crescer através daquilo com que eu me alimento. Não adianta a gente só cortar o pão e o carboidrato da nossa dieta, nós precisamos saber comer direito. Nós precisamos nos alimentar corretamente, irmãos, para que a gente possa crescer de uma maneira saudável. O alimento ele é vital para o crescimento saudável. Todos os pais sabem disso, que precisam alimentar bem seus filhos, precisam ter todo esse cuidado. A falta de apetite, a ingestão de alimentos que são contaminados, elas podem provocar doenças. Uma alimentação inadequada, ela pode provocar o quê? Um raquitismo, uma desnutrição na criança. E é por esse motivo que Pedro nos compara a um recém-nascido. Ele usa o exemplo de uma criança recém-nascida, porque assim como um bebê anseia o leite materno, ele deseja o leite da sua mãe, o cristão também precisa desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus. Esse é o leite do cristão. Esse é o genuíno leite espiritual, o que nós devemos nos alimentar, nós devemos desejar ardentemente. Esse é o motivo que Paulo está ali usando esse exemplo. Para o cristão, estudar a palavra de Deus não deve ser algo penoso, não deve ser algo cansativo, algo trabalhoso, mas deve ser prazeroso. Por quê? Porque nós sabemos que aqui nós temos tudo o que a nossa alma anseia. O alimento necessário para suprir as necessidades da nossa alma. Irmãos, a palavra de Deus é o alimento completo que tem todas as vitaminas, minerais e nutrientes necessários para o nosso crescimento espiritual. É o alimento perfeito, completo. E eu quero destacar, irmãos, 3 pontos sobre essa dieta. Primeiro, falar sobre o alimento, esse genuíno leite espiritual. Irmãos, se a gente analisar o bebê, ele vive a sua vida, ele age como se sua vida dependesse da próxima refeição. Ele está ali, começa a espernear e começa a chorar, e a mãe pega, acalma ele, coloca no seu peito, ele se alimenta, ou através da madeira, ele se alimenta daquele leite, ele se acalma e ele fica tranquilo, pleno. Mas passa 1 hora, 2 horas, de repente começa tudo de novo. Por quê? Porque ele deseja ardentemente a próxima refeição, ele precisa da próxima refeição. E nós precisamos ter esse mesmo anseio pela palavra de Deus. Nós precisamos ter esse mesmo desejo ardente pela palavra de Deus. Precisamos ter esse desejo ardente de nos alimentar regularmente da palavra de Deus. Não há saúde espiritual onde a palavra de Deus não faz parte do cardápio diário. Nós precisamos diariamente nos alimentar dessa palavra. Você lembra? Talvez você não lembre, mas nós temos uma música que cantamos com as crianças e ensinamos às nossas crianças. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se você não ora e não lê a Bíblia, você diminuirá. Irmãos, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Como que vamos crescer se nós não nos alimentarmos? Segundo ponto sobre essa dieta é o propósito. Por quê? Por que ter uma dieta? Por que buscarmos a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus nos torna sábios para a salvação, como diz lá em 2 Timóteo 3,15. Ele diz assim: desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E ela também nos dá crescimento para a salvação, como o apóstolo Pedro diz aqui. Nós nascemos e crescemos pela palavra, irmãos. A palavra de Deus é vital. Você quer a salvação? Eu acredito que você queira a salvação, então se alimente. E o melhor de tudo, irmãos, é que quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, mais sarado você fica, mais fitness você fica. A comida que nós alimentamos, quanto mais comemos, mais gordos nós ficamos. Mas a palavra de Deus nos deixa sarados, nos deixa com a vida saudável, 100%. Então se alimente da palavra de Deus. E um terceiro ponto sobre essa dieta espiritual é uma constatação. O versículo 3 diz assim: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso.
Irmãos, a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual são resultados da infinita bondade de Deus, da infinita graça de Deus. Ele não apenas nos deu vida, mas Ele cuida de nós e providencia todas as coisas que nós precisamos para o nosso crescimento e para o nosso amadurecimento da fé. A morte de Cristo na cruz por nossos pecados é a maior prova da bondade e do amor de Deus. Quem está em Cristo já experimentou essa bondade. E se alguém ainda não está em Cristo, não perca a oportunidade de entregar a sua vida a Ele. Hoje ainda você pode entregar a sua vida a Cristo e experimentar tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Aceite a Cristo, busque a Cristo, deixa Ele governar os seus passos. O terceiro passo para nós, para podermos crescer espiritualmente, irmãos, é que nós precisamos entender qual é a posição de Cristo. Precisamos entender qual é a posição de Cristo. Versículos 4 a 8 diz: chegando-vos para Ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Irmãos, precisamos entender qual é a posição de Cristo. Nós somos como recém-nascidos que precisam desse leite para crescer, e Cristo é a pedra fundamental sobre a qual a igreja é edificada, sobre a qual a nossa vida é fundamentada e alicerçada. O segredo do crescimento espiritual é a nossa comunhão com Cristo, é a nossa vida estabelecida através de Cristo, ao redor de Cristo, em comunhão com Cristo, Cristo sendo o cabeça, Cristo sendo o alicerce da nossa vida. É interessante que lá em Mateus 11, 28, Jesus convida para si todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. E esse convite ele é feito para todos nós. Lá em Apocalipse 22, 17, ele diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Irmãos, quando o véu do santuário se rasgou, todos nós obtivemos livre acesso ao Senhor através de Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Cristo é a pedra viva, Cristo é a pedra fundamental que nos sustenta em nossa caminhada. Nós precisamos estar alicerçados neles, irmãos. Nós não estamos seguindo a um Cristo morto, nós estamos seguindo a um Cristo que morreu, mas ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos. Irmãos, muitos rejeitam, muitos o questionam, muitos não dão valor para Jesus. E o maior erro que alguém pode cometer na vida consiste em, depois de conhecer quem é Cristo, ainda assim o rejeitar. Conhecem quem é o Cristo, mas mesmo assim o rejeitam. E irmãos, é interessante. Cristo está falando que Ele é esse fundamento firme para aqueles que depositam a fé nele, mas também é uma rocha que esmaga aqueles que o rejeitam. Ao mesmo tempo que Ele é essa rocha firme que sustenta a nossa vida, Ele será uma rocha que vai condenar todos aqueles que o rejeitarem e vai esmagar todos aqueles que o rejeitarem. Irmãos, se Cristo é essa pedra que vive e que vivifica todos nós, todos os que estão firmados, nós podemos ser essas pedras que vivem, como diz o texto, pedras vivas que fazem parte desse edifício, que fazem parte desse corpo de Cristo. Cristo pode nos usar como essas pedras para a edificação do seu reino, para a edificação do seu corpo. Nós somos morada, nós somos templo do Espírito Santo. Nós podemos ser esses sacerdotes santos para oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Irmãos, no Antigo Testamento apenas alguns sacerdotes escolhidos podiam estar na presença de Deus, podiam oferecer sacrifícios. Mas agora eu posso, você pode ser esse sacerdote, você pode se achegar à presença de Deus, porque Cristo fez isso por nós.
Significa que nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, como Romanos 12:1 fala. Oferecer o nosso louvor, as nossas obras, oferecer o nosso dinheiro, oferecer o nosso serviço, oferecer sacrifícios agradáveis, de coração sincero e verdadeiro ao Senhor. Cristo está no caminho de todos. A obra de redenção pode alcançar a todos. Todos são expostos a Cristo. Os que recebem pela fé são salvos e recebem essa preciosidade, recebem essa bênção do Senhor. Mas para aqueles que rejeitam a Cristo, ele se torna o condenador, ele se torna o juiz, aquele que vai condenar os incrédulos. Você quer crescer espiritualmente? Busca o Senhor, coloque Cristo em primeiro lugar, fundamente sua vida nessa rocha inabalável. E o quarto passo, irmãos, precisamos saber quem somos em Cristo e qual é a nossa missão. Nós precisamos saber quem nós somos em Cristo e qual é a nossa missão. Versículos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Irmãos, Pedro nos identifica como povo escolhido por Deus para a salvação, para uma missão especial. Ele deixa claro nesses versículos quem nós somos em Cristo e qual é a nossa missão perante o Senhor. E ele vai dizendo que nós somos a raça eleita. Irmãos, Pedro nos vê como o corpo de Cristo, a igreja. Assim como Deus escolheu Israel para seu povo, Ele também escolheu a todos aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida para formar a sua igreja, para ser essa raça eleita, esse povo eleito, que não é escolhido por méritos, por merecimento, mas é através do amor, da graça e da misericórdia de Deus manifestados em Cristo Jesus e na sua obra redentora por nós. Nós somos eleitos em Cristo Jesus para sermos esse povo santo, esse sacerdócio real. Nós somos os sacerdotes do Rei dos Reis. Veja que privilégio, nós prestamos serviço ao reino de Deus, não é pouca coisa. Todos nós somos sacerdotes em Cristo Jesus. Todo cristão tem privilégio de entrar na presença de Deus, como diz Hebreus 10, 19 a 25. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que levava ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com o coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Irmãos, ninguém se achega a Deus por meio de alguma pessoa hoje em dia. Você pode se achegar à presença de Deus pelo único mediador, Jesus Cristo. Jesus Cristo nos dá livre acesso ao Pai. Você não precisa de intermediários, você não precisa que alguém faça por você, basta você chegar aos pés de Jesus e Ele te coloca na presença de Deus. Nós podemos ter acesso à presença de Deus através de Jesus. Nós somos esses sacerdotes que podem oferecer o nosso corpo mesmo como sacrifício vivo ao Senhor. Nós somos nação santa. Nós somos separados para servir a Jesus, somos salvos para a santificação e para vivermos em santidade. A marca do cristão é a santidade. Nós lutamos todo dia contra esse pecado que tenazmente nos assedia. E essa nossa santidade, ela vem do Senhor, ela vem da força do Espírito Santo atuando em nós e purificando a nossa mente através da palavra de Deus. Através da comunhão com Cristo nós podemos vencer. Nós somos propriedade exclusiva. Deus tem o seu próprio povo. Deus não quer dividir nós com ninguém. Ele quer nós para si mesmo, exclusivamente para si. Diferente dos demais povos, nós somos um bem precioso para o Senhor. Existe esse relacionamento especial porque nós fomos comprados pelo sangue do seu Filho.
Deus quer ter um relacionamento conosco. Nós somos dele e só dele, e ele não nos divide com ninguém. E com esses privilégios, irmãos, que nós recebemos de maneira gratuita, nós também temos uma missão. Nós somos salvos pela graça para essa grande missão. Qual é essa missão? O texto diz: proclamar as virtudes de Deus. A nossa missão é proclamar as virtudes de Deus. Se você quer crescer espiritualmente, eu quero crescer espiritualmente, eu preciso proclamar as virtudes de Deus. Nós somos embaixadores dos atributos e as virtudes de Deus, dos seus gloriosos feitos. E quais são esses feitos? A vida, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo e a transformação que Ele faz na vida do homem. Nós precisamos falar essa mensagem, nós precisamos testemunhar, nós não podemos nos calar. Precisamos proclamar em alto e bom tom o que Deus é e o que Ele fez por nós, o que Ele pode fazer por todos nós. Precisamos testemunhar através da nossa conduta que nós somos filhos da luz, que nós somos filhos de Deus. Temos que falar o quão santo Ele é, o quão poderoso, o quão cheio de glória, o quão maravilhoso e gracioso Ele é. Quão misericordioso Ele é em nossas vidas, que Ele entregou o Seu único Filho para morrer pelo nosso pecado e para nos oferecer vida eterna, para nos tirar das trevas e nos colocar num reino de luz, irmãos. É essa mensagem que deve estar na ponta da nossa boca, é essa mensagem que eu e você precisamos proclamar. Nós não podemos nos calar. Nós somos testemunhas dos feitos de Deus. Chega de desculpas, chega de empecilhos, chega de covardia e de preguiça. Nós somos as testemunhas. Pessoas estão morrendo sem conhecer a Deus. Nós temos colegas de trabalho, nós temos colegas de estudos, nós temos familiares que estão perdidos nas trevas, que estão ansiando uma luz que brilhe e ilumina a vida deles, que mostre o caminho. E você pode ser essa luz, você deve ser essa luz. Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo, nós precisamos brilhar em meio a essas trevas. E o que nos motiva a cumprir essa missão? Qual é a motivação para fazermos isso? Versículo 10. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Meus irmãos, tudo que Deus fez por nós é motivação suficiente para nós cumprirmos a missão com fidelidade e urgência. Nós não era nem povo, nós nem fazíamos parte do povo de Deus, mas agora somos, e somos propriedade exclusiva ainda por cima. Irmãos, nós estávamos perdidos, sem esperança, mas nós fomos achados e vivificados por Cristo. A luz de Cristo um dia brilhou em nossas vidas e o Senhor derramou copiosa misericórdia sobre nós. É motivação de sobra. Nós somos chamados de filhos, nós podemos ser a morada de Deus, nós podemos ser os sacerdotes do Rei. Nós descobrimos em Cristo o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Não tem mais motivação do que isso para nos fazermos cumprir a missão de proclamar as virtudes de Deus, de sermos luz, de sermos testemunhas. Para concluir, irmãos, se tudo isso, se todas essas vantagens, se todos esses benefícios não forem motivação suficiente para nós fazermos a diferença e para nós crescermos espiritualmente, aí a questão é entre você e a pedra angular. É entre você e Jesus. Ou você vai ser edificado, ou você vai ser esmagado. A palavra de Deus é clara. Irmão, você tem um potencial enorme. Você tem um potencial enorme nas mãos de Deus. Nós temos um Deus poderoso no comando. Não temas, não perca oportunidades, influencie vidas, cresça no seu relacionamento com Deus, cuide da sua alimentação espiritual, busque o Senhor e seja tremendamente usado por Deus para impactar essa geração. Faça a diferença, deixa Deus usar a sua vida, seja um vaso de honra nas mãos de Deus. Permita que o Senhor te complete, permita-se se encher de Deus, se encher do Espírito Santo, crescer espiritualmente para ser usado para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós precisamos crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Busque a Cristo, deseje a Cristo, se relacione com Cristo e seja transformado para a glória de Deus. Amém. Vamos ter uma oração. Deus, eu oro para que o Senhor esteja invadindo os lares,
entrando em nossas vidas e falando aos nossos corações através dessa mensagem. Espírito Santo de Deus, faça a tua obra em nossas vidas. Que nós possamos entender a necessidade de crescermos e amadurecermos espiritualmente. Pai, nós não queremos mais ser como crianças agitadas de um lado para o outro. Nós queremos crescer na tua presença, crescer no teu conhecimento, para que sejamos maduros, para que possamos experimentar o teu agir, o teu poder sobre nossas vidas. E que a glória do Senhor se manifeste através de nós. E tudo que nós fizermos glorifica o teu santo nome e proclame as virtudes do seu nome. Faça a tua obra em nossas vidas. Nós te louvamos, nós te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui conosco. Fique com Deus.